Bom, para começar o nosso mergulho de hoje, imagina a seguinte cena. Na década de 1930, um dos monges budistas mais dedicados da Tailândia estava, assim, no seu limite absoluto. No limite da exaustão mesmo, prestes a quebrar. Exatamente. Ele estava literalmente a um passo de jogar tudo para o alto e abandonar os votos espirituais dele para sempre. E o que impediu ele de fazer isso não foi, sei lá, a voz trovejante de uma divindade descendo dos céus. Nenhuma intervenção milagrosa de um mestre iluminado, né? Não, nada disso. Foi uma mulher qualquer, passando na rua, cantarolando uma música completamente improvisada e, tipo, muito boba sobre um passarinho que queria comer caranguejos. O que, convenhamos, subverte totalmente aquela nossa expectativa clássica sobre como o conhecimento profundo se manifesta. A tendência humana é sempre categorizar a revelação espiritual como algo intocável, sabe? Uhum. Como se o sagrado habitasse o topo de uma montanha isolada e o mundano, o nosso dia a dia, fosse apenas o ruído lá embaixo. Pois é, e é justamente essa colisão espetacular entre o ruído mundano e o sagrado que guia a nossa exploração de hoje. O material que a gente tem em mãos é um trecho fascinante da autobiografia de um professor budista tailandês moderno. O Ajahn Frali. Isso, o Ajahn Frali. E a grande missão da nossa análise agora é entender, na prática, como conceitos filosóficos e textos sagrados ganham vida no mundo real. Como essas ideias deixam de ser apenas, palavras mortas na página de um livro e se tornam qualidades reais de vivência pessoal. E o mais legal é que as fontes de hoje fazem um convite muito ousado para quem acompanha nossa análise. Aham. Elas propõem pegar esse relato de um monge do Sudeste Asiático, lá do século XXI, e colocar lado a lado com obras clássicas, monumentais, tipo as Confissões de Santo Agostinho. E nos dois casos, a evidência aponta para a mesma direção, né? As epifanias mais transformadoras muitas vezes nascem do chão duro, do imprevisível e até daquele lado meio cômico do nosso cotidiano. Com certeza. Essa conexão visceral com o dia a dia é o que escolhe o relato todo, porque o que torna a autobiografia do Ajahn Frali tão magnética para quem estuda o desenvolvimento humano não é a presença de um milagre cósmico. Não tem nada de inexplicável ali. Exato. É a presença de uma vulnerabilidade extrema. O autor não tenta, em momento nenhum, pintar um autorretrato de perfeição. Ele documenta uma crise bem aguda, na verdade. Uhum. E para a gente compreender a magnitude do alívio que essa música boba sobre um passarinho vai trazer, é imperativo mapear a arquitetura dessa crise antes. Precisamos entender o esgotamento mental dele. Então, vamos mergulhar nesse contexto, porque a logística da situação explica muito o estado de espírito dele. O Li estava se preparando para o retiro das chuvas. Que é um período tenso. Muito. Para quem não está familiarizado com a prática, o retiro das chuvas não é tipo um acampamento de fim de semana, sabe? É um período de 3 meses no calendário budista em que os monges ficam reclusos. Eles permanecem em um único local, limitando as viagens ao máximo. Isso, focando de forma hiperintensiva na meditação e no estudo. É o ápice da cobrança interna. E o Li tinha grandes mentores para guiar ele nesse processo. Mentores de altíssimo calibre. Aliás, as fontes mostram que os principais professores dele eram o Ajahn Mun e o Fra Panyabissara Terra. E aqui só um parêntese, Ajahn não é um nome, tá? É um título, né? Isso, é um título de profundo respeito para um professor. Enfim, o plano original era que o Li passasse o retiro sob a tutela rigorosa desses 2 gigantes. No entanto, o texto detalha um efeito dominó implacável na logística deles. Começando pelo fato de que esses 2 mentores principais precisaram voltar para Bangkok. Exatamente, eles tiveram que retornar para cumprir os próprios deveres no templo Wat Sra Pathum. O que já é uma perda dura, né? Mas ainda contornável, porque ele foi deixado sob orientação de outros 2 professores muito respeitados, o Ajahn Singh e o Ajahn Mahapin. E a comitiva deles estava viajando pelas áreas rurais do nordeste da Tailândia. Lá na região de Ubon, certo? Que é historicamente muito famosa por abrigar os chamados monges da floresta. Isso. Monges conhecidos pela extrema devoção e austeridade.
E essa viagem estava acontecendo a pedido do príncipe de Ubon, que era uma autoridade local. Aham. Ele solicitou que os monges ensinassem meditação e moralidade para a população das vilas rurais. E o grupo foi seguindo essa rota até que, prestes a iniciar o retiro das chuvas, eles pararam no mosteiro da aldeia Cabeça de Boi. E aí a burocracia ataca novamente. Pois é, o chefe eclesiástico de todo o Nordeste, que é uma figura de enorme peso hierárquico, convocou repentinamente o Ajahn Maharapi de volta para a cidade. Gente, tenta imaginar isso no mundo corporativo, por exemplo. É o equivalente a você ser um pesquisador júnior super dedicado, encarregado do projeto mais complexo da década. O projeto da sua vida. E aí, na véspera do lançamento, o CEO, os diretores e os gerentes seniores são todos, do nada, transferidos para escritórios internacionais. Fica só você lá. Aquele pesquisador brilhante fica totalmente sozinho, num prédio vazio, responsável por conduzir tudo sem nenhuma rede de segurança. Como que esse esvaziamento afeta alguém tentando manter um rigor espiritual desse nível? Olha, o impacto psicológico não pode ser subestimado de jeito nenhum. O próprio Lee narra isso de uma forma crua nos escritos dele. Ele fala que estava sendo muito ardoroso nos esforços de meditação. E ardoroso significa forçar muito a barra, né? Exato. No contexto monástico, implica um gasto colossal de energia mental. É tentar forçar a mente a atingir um estado de quietude através de pura força de vontade. Nossa. E fazer isso sem um espelho externo, sabe? Sem um professor sênior para calibrar o esforço ou corrigir as frustrações. Isso leva a psique humana a um estado de fragilidade muito perigoso. O isolamento prolongado começa a atuar como uma câmara de privação sensorial. E a mente humana reage muito mal a câmaras de eco, físicas ou psicológicas. Quando tem um esforço descomunal e nenhuma válvula de escape, a dúvida entra com tudo. Inevitavelmente. O Lee confessa que o desencorajamento dominou ele completamente. A frustração de ter sido deixado para trás empurrou o cara para a beira do abismo vocacional. Ele até pensou em desistir de tudo, não foi? Sim, ele conta que passava longos períodos considerando despir o hábito, que é a expressão máxima para abandonar a ordem monástica, rasgar os votos e voltar à vida civil. Ele estava esgotado, ressentido e com a mente em frangalhos. E é exatamente essa tempestade perfeita de vulnerabilidade que prepara o terreno para o que vem a seguir. Porque se ele estivesse lá, no auge do vigor espiritual dele, a barreira de concentração ia ser impenetrável. Mas a fadiga destrói os filtros da nossa atenção. E é nessa brecha que o mundo exterior invade o espaço sagrado. A cena que as fontes descrevem é incrivelmente específica, parece até um filme. É final de tarde, umas 5 horas. O sol baixando, o Ajahn Pralita no pátio do mosteiro praticando a meditação caminhando. E isso não é só dar um passeio contemplativo, tá? Não, de forma alguma. A meditação caminhando exige um foco microscópico na mecânica do próprio corpo. A atenção tem que estar totalmente presa no ato de levantar o pé, mover, tocar o chão, transferir o peso. Mas o escudo dele já estava rachado. Ele mesmo admite que a mente traiu ele ali. Os pensamentos escaparam dos muros e foram em direção aos assuntos mundanos. Fisicamente ele estava lá, mas a cabeça fervilhava com a vida comum, as incertezas, o desejo de conforto. Um contraste doloroso, né? A performance física da virtude contra o caos interno. E é nesse microsegundo de desconexão que uma interrupção acontece. Uma mulher simplesmente passa caminhando perto do mosteiro. Uma civil comum, sem intenção religiosa nenhuma. E ela está cantarolando. E não é um cântico sagrado, não é um mantra milenar. É uma música improvisada na hora. E as palavras exatas que invadem o ouvido do monge são: eu vi o coração do pássaro tan-ti-ti. Sua boca está cantando tan-ti-ti-ti-ti, mas seu coração saiu em busca de caranguejos. A boca canta, mas o coração busca caranguejos. Uma observação totalmente banal sobre um pássaro aquático na lama. Mas espera aí, eu preciso fazer um papel de advogada do diabo aqui.
porque tem uma justaposição quase absurda acontecendo. O monge está num ambiente de enorme solenidade, tentando achar iluminação, e a concentração dele é quebrada por uma pessoa qualquer cantando sobre um pássaro com fome. Parece até piada, né? Muito. Textos espirituais não costumam focar em visões grandiosas, anjos, divindades. Não é estranho e até meio cômico que um documento histórico destaque um momento tão ridículo? É uma perplexidade supernatural, mas ela subestima o mecanismo da epifania. E é por isso que as fontes traçam uma ponte fantástica com as Confissões de Santo Agostinho, mostrando que isso é um padrão humano. Lá no século IV. Exato. Agostinho, que é um pilar da filosofia ocidental, viveu uma conversão estruturalmente idêntica. Ele estava num jardim em Milão, chorando convulsivamente, numa crise devastadora, sem conseguir alinhar o intelecto com os impulsos mundanos. Uma exaustão mental muito parecida com a do Lee. A mesma exaustão. E o que desencadeia a transformação do Agostinho, ele ouve a voz de uma criança brincando na casa vizinha cantarolando. Tole, lege. Tole, lege. Que significa toma e lê. A criança estava só brincando. Só recitando uma cantiga. Mas a mente do Agostinho, fragmentada, atuou como um projetor. Ele interpretou aquilo como uma ordem divina, leu as escrituras e o tormento cessou. Nossa, isso é muito poderoso. E a genialidade desses dois relatos é evidenciar que a clareza não emana do vácuo. O sagrado muitas vezes pega carona na banalidade. Do ponto de vista psicológico, a mente em colapso imprime toda a angústia subconsciente naquelas palavras aleatórias. Quer dizer, a mulher na Tailândia estava tão alienada da crise do monge quanto a criança estava da crise de Agostinho. A genialidade não está na sofisticação de quem manda a mensagem, mas no estado de receptividade de quem escuta. Perfeito. O fato dele estar meditando mal, com a atenção pulverizada, foi o que permitiu que a música entrasse. E o conflito interno transformou a letra num espelho brutal. O texto diz que ele memorizou a canção na hora e começou a repetir na própria cabeça, né? Várias vezes. E aí a ficha cai de forma devastadora. Ele tem essa revelação crua. Eu sou o pássaro tss, 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 tss. Que soco no estômago. Ele diz para si mesmo que é sobre ele que ela está cantando. Fisicamente, a boca dele fazia o papel de monge, recitando sutras, usando as vestes. Mas o coração não estava lá. A mente dele estava cavalcando a lama em busca dos caranguejos, que são os desejos mundanos e a vontade de desistir. E o impacto direto disso é uma vergonha absurda. O texto mostra que ele foi inundado por um senso de inadequação. Mas a função dessa vergonha é fascinante. Não foi uma culpa que paralisou o cara. Ela atuou meio que como um desfibrilador, né? Deu um choque e gerou uma resolução de ferro. Ele decidiu que precisava alinhar o coração com a realidade de ser monge. Porque, caso contrário, a música daquela mulher ia continuar sendo a trilha sonora da fraude que era a vida dele. Exatamente. E tem uma frase muito crucial no texto que sintetiza isso. Ele escreve: todo o incidente assim se transformou em dama. Dharma, Tilespon texto, se refere ao ensinamento central, à verdade libertadora. Sabe uma analogia bem nossa, do dia a dia, para entender isso? É tipo quando alguém passa por um término de relacionamento muito doloroso, a pessoa entra no carro, liga o rádio e toca aquela música pop, mega genérica e comercial. Aquela música que toca em todo lugar. Isso. Mas por causa da dor emocional da pessoa, de repente parece que cada verso daquela música foi escrito pessoalmente para ela, narrando exatamente o que ela está vivendo naquele segundo. O universo parece estar mandando um recado cifrado ali pela rádio, né? E isso levanta a grande questão filosófica das nossas fontes. Afinal, a música da mulher sobre o pássaro já era o Dharma por si só? Ou ela só passou a ser um ensinamento porque colidiu em alta velocidade com a falha do monge naquele fim de tarde? Essa dualidade é a espinha dorsal dessa história toda. O texto sugere que o Dhamma não é só um texto inerte ou uma escritura parada na prateleira. O ensinamento é um verbo, é um evento. Precisa de ação. Exato. A mulher estava só improvisando sobre a natureza, não estava dando aula de moralidade. A transformação do incidente em Dhamma
exigiu a agência do Lee, a capacidade de usar o gatilho para corrigir o próprio curso. Se ele tivesse um ego gigantesco, ia só achar que era um barulho chato atrapalhando a meditação dele e ia reclamar da mulher? Ia tentar bloquear o som. Mas a revelação surge justamente quando a mente madura transforma um incômodo numa responsabilidade. Gente, que jornada emocional. Nós vimos um homem isolado no auge de uma provação mental, quase desistindo de tudo, e o resgate dele não veio dos grandes mestres ou das escrituras antigas. Veio da sabedoria totalmente acidental de uma pessoa comum passando na rua. O que deixa uma lição imensa para quem acompanhou a nossa análise hoje. A clareza e os momentos de revelação muitas vezes não vêm de horas de estudo. Vêm de estar disposto a interpretar as pequenas peculiaridades do dia a dia como espelhos nossos. Derruba o mito de que o crescimento precisa de um cenário altamente produzido. É sobre afiar a lente de interpretação para o caos do dia a dia. Isso me leva a um pensamento final muito provocativo para deixar plantado aí para reflexão. Se o ensinamento espiritual mais profundo da vida desse monge foi construído a partir de uma canção improvisada sobre um passarinho com fome... Uma música que podia ter sido ignorada. Exato. Que ruídos comuns, que comentários passageiros de estranhos, ou aquelas pequenas interrupções irritantes na nossa própria rotina hoje, estão secretamente oferecendo a exata correção de rota que a gente precisa. É de se pensar. Talvez a resolução para o nosso maior impasse já esteja no ar, disfarçada de um mero incômodo, só aguardando a coragem de ser escutada como algo escrito especialmente para nós.